Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa videoaula a respeito da teologia bíblica do Novo Testamento. O meu nome é Davi Miguel Manso e essa videoaula é a segunda parte de uma exposição a respeito dos pressupostos, a respeito da dinâmica da disciplina da teologia bíblica, de qual é a sua proposta como disciplina e também a respeito da abordagem, de uma abordagem conservadora, evangélica, apropriada à teologia bíblica do Novo Testamento. Eu recomendo você, caso você não tenha, a assistir a primeira parte dessa série, dessa exposição, por meio da qual nós queremos introduzir essa disciplina que é tão fundamental, tão importante para o nosso amadurecimento espiritual e também para nos capacitar e equipar para ensinar a igreja, ensinar o povo de Deus a ter uma compreensão mais profunda a respeito das coisas da palavra de Deus, particularmente a respeito do Novo Testamento. Portanto, nós vamos concluir por meio dessa videoaula a exposição que começamos a respeito da conceituação e dos pressupostos da teologia bíblica e falaremos especificamente nessa videoaula sobre uma abordagem que consideramos como apropriada e consideramos como adequada para que possamos apresentar de maneira organizada uma teologia do Novo Testamento. Essa, portanto, é uma exposição em duas partes. Na primeira parte, nós nos lançamos a tarefa de entender a proposta da teologia bíblica como disciplina. Nós também falamos a respeito dos pressupostos da teologia bíblica, se de fato levada a cabo a partir de uma visão evangélico-reformada. E hoje nós falaremos um pouquinho a respeito da teologia bíblica aplicada particularmente ao Novo Testamento, a partir de uma aproximação, de uma abordagem conhecida como história da redenção ou abordagem escatológica. O meu nome é Davi, é uma alegria ter você aqui conosco participando dessas videoaulas e eu espero que você seja enriquecido, que você de fato aprenda bastante por meio daquilo que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Fazendo uma rápida revisão daquilo que nós já vimos nas aulas anteriores, eu quero convidar você a dar uma olhadinha junto comigo naquilo que nós concluímos na aula passada, fazendo uma rápida revisão daquilo que foi visto por nós. Eu vou mudar aqui a visualização para o slide e eu quero mostrar para você o ponto em que nós terminamos na aula passada. Vimos que a teologia bíblica como disciplina, ela se ocupa não com o estudo da Bíblia como um todo, mas com o estudo de cada seção da revelação especial. Em outras palavras, o teólogo sistemático, que é uma abordagem diferente, uma abordagem alternativa e também adequada e apropriada, também muito útil, ele vai procurar escolher um tema e vai organizar esse tema logicamente. Por exemplo, o teólogo sistemático ele vai procurar compreender ou apresentar de maneira sistemática a doutrina sobre Deus. E ele vai olhar para a Bíblia como um todo, ele vai olhar para toda a revelação que Deus nos deu e vai procurar organizar logicamente os assuntos que aparecem na Escritura como um todo a respeito de Deus. Ele vai procurar entender os atributos de Deus, ele vai procurar entender a Trindade, ele vai procurar entender a ação de Deus sobre o mundo, o que nós chamamos de providência, e assim por diante. O teólogo bíblico não se utiliza desse tipo de organização do ponto de vista da composição da sua disciplina. O teólogo bíblico ele vai olhar para a Bíblia não como um produto acabado, mas ele vai estudar cada seção da revelação especial. Como o pai da teologia reformada nos ensina,
O princípio de organização da teologia bíblica não é lógica, e sim histórica. Então, o teólogo bíblico ele vai procurar olhar, por exemplo, para o livro de Gênesis, e a partir de um estudo exegético do livro de Gênesis, ele vai perguntar o que esse livro nos ensina do ponto de vista teológico, quais os ensinos teológicos que nós podemos extrair daí. Então, o teólogo bíblico ele vai procurar entender o que o livro de Gênesis ensina sobre Deus, o que o livro de Gênesis ensina sobre o relacionamento entre Deus e o seu povo, o que o livro de Gênesis nos ensina sobre o pecado, o que o livro de Gênesis nos ensina sobre redenção. Portanto, o princípio de organização da disciplina é histórico e não lógico. E o teólogo bíblico ele sempre dará uma atenção especial à posição dessa seção da revelação especial na história e no progresso da revelação. Nós, como dissemos na aula passada, assumimos que a revelação tem algumas características. A revelação ela foi dada por Deus e ela foi dada de uma forma de tal maneira que ela se caracteriza por ser histórica, orgânica, progressiva e adaptável. Histórica significa que ela foi dada no tempo e no espaço, a partir de uma língua compreendida pelo ser humano, dentro de uma cultura específica, dentro de um contexto geopolítico. E tudo isso é importante para que as pessoas que receberam a revelação de Deus naquele primeiro momento a entendessem. E quando nós nos habilitamos para entender esses elementos, a nossa interpretação da Escritura se torna mais apropriada, se torna mais adequada, se torna mais correta. A revelação também ela foi dada por Deus de uma maneira orgânica, ou seja, aquilo que Deus deu para as pessoas numa determinada época não contém tudo aquilo que nós sabemos que eventualmente foi revelado por Deus, quando a revelação encontra o seu momento máximo na pessoa de Jesus Cristo. Porém, as sementes da mensagem redentiva de Deus, as sementes do plano redentor de Deus para com o seu povo, para com o cosmos criado por ele, já estavam lá, de uma maneira embrionária. Elas tinham já o potencial para se transformar nessa revelação total que é dada no devido tempo. Então, por exemplo, em Gênesis, quando Deus se revela redentivamente a Adão, prometendo que na descendência da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente, portanto traria redenção ao cosmos, nós sabemos que Adão não entendeu, quando Deus disse para ele, que isso era uma referência clara à pessoa de Jesus Cristo. Adão não entendeu tudo que Deus faria para redimir o mundo e a humanidade. Porém, essa palavra de Deus que nós chamamos de proto-evangelho já contém em si embrionariamente a mensagem da salvação. Há ali uma promessa de redenção dada por Deus a Adão e Eva no Gênesis. Essa revelação também é progressiva, ou seja, ao longo da história, Deus cada vez mais foi se dando a conhecer ao homem. Deus foi revelando progressivamente cada vez mais a respeito dele, a respeito do seu ser, a respeito do seu plano redentor, e eventualmente essa revelação vai atingir um ponto máximo. Portanto, aquelas sementes embrionárias, elas têm o potencial de se transformarem em brotos, em plantas, em árvores, em bosques e eventualmente numa floresta toda. Nesse sentido, a revelação é orgânica, ela tem o potencial de crescer e eventualmente ela vai crescer mesmo porque ela é progressiva e Deus vai se dar a conhecer de uma maneira bastante completa, ampla, bastante amplificada, ampliada ao longo da história, de modo que tudo aquilo que nós podemos conhecer a respeito de Deus, tudo aquilo que aprove a Deus se revelar a nós, nos foi dado a conhecer, particularmente por meio da pessoa e da obra de Jesus Cristo. É importante nós considerarmos também o resultado da teologia bíblica como proposta disciplinar. O resultado será a apresentação da teologia de cada uma dessas sessões. O teólogo bíblico ele vai olhar para cada um dos momentos de revelação ao longo da história, ele vai olhar para o modo como Deus se revelou
aos patriarcas, vai olhar para o modo como Deus se revelou ao povo no período do Êxodo, ele vai olhar para a revelação que foi dada na terra de Canaã, na revelação que foi dada no período dos reis e dos profetas, na revelação que é dada no período do cativeiro, após a volta do cativeiro, e efetivamente na revelação que é dada no Novo Testamento, por meio dos evangelhos, por meio do livro de Atos, por meio da literatura epistolar. Ele vai olhar para cada uma dessas ascensões que vão se desenvolvendo ao longo da história. E o teólogo bíblico se propõe a olhar para a teologia que emerge em cada uma dessas seções. Agora veja, se o teólogo bíblico parte de um pressuposto reformado, ele vai entender que há uma teologia peculiar a cada uma dessas seções de revelação. Há diversidade na Escritura, mas ele sempre vai procurar partir do princípio de que a revelação de Deus ela não entra em contradição. A revelação de Deus ela não se corrompe ao longo da história. A revelação de Deus é harmônica. A revelação de Deus ela possui historicidade. Esse registro é fiel, é inerrante, é isento de erros, porque essa revelação foi dada por inspiração de Deus, ainda que registrada por autores humanos, e eles trazem a sua contribuição peculiar aos seus escritos. A inspiração de Deus garante que ela seja inerrante e que ela seja cheia de autoridade, inspirada e, portanto, isenta de erros e de falhas, harmoniosa, ela tem unidade. Essas são as características da revelação quando nós abraçamos os pressupostos de uma teologia reformada. E, portanto, ainda que nós identifiquemos a contribuição peculiar que cada uma dessas seções dá, o teólogo bíblico, partindo de pressupostos evangélicos e conservadores, ele sempre procurará apresentar ou reconhecer a harmonia que existe na mensagem bíblica e procurará encontrar temas unificadores. É isso que nós vimos na nossa videoaula anterior. Eu convido você a assisti-la para poder ter uma compreensão um pouco mais profunda e detalhada a respeito desses assuntos. Nós vamos prosseguir agora para falar um pouco da teologia bíblica tal como ela se aplica ao Novo Testamento. Vamos olhar especificamente para o Novo Testamento. E nós vamos perceber nesse nosso estudo que o aspecto principal que nós não podemos perder de vista é que existe uma interligação indissociável entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Esse ponto de partida é assumido por nós e nós não negociamos isso de jeito nenhum. Nós entendemos que toda tentativa de fazer teologia do Novo Testamento de modo isolado, de modo completamente apartado da revelação que foi dada anteriormente, corrompe todos esses princípios a respeito dos quais nós estamos falando. Se nós presumimos organicidade, historicidade, se nós entendemos que a revelação progride ao longo do tempo e que a revelação é adaptável a cada momento, a cada etapa histórica, nós temos que assumir que o Novo Testamento e o Antigo Testamento possuem um relacionamento extremamente intrincado, extremamente próximo um do outro, e que esse relacionamento ele tem que ser assumido por nós e tem que ser levado em conta para que a teologia bíblica do Novo Testamento seja feita de uma forma de fato adequada e condizente com aquilo que Deus revela a nós na Escritura. Portanto, essas características a respeito das quais nós falamos agora há pouco, elas têm que ser assumidas por nós para que nós possamos fazer teologia bíblica e propor uma teologia bíblica aplicada ao Novo Testamento que seja condizente com os pressupostos que nós assumimos. A revelação como algo que é dado por Deus na história, algo que possui organicidade, algo que foi progredindo ao longo do tempo e algo que se adapta a cada momento histórico do povo de Deus, ela, tendo essas características, vai fazer com que algumas implicações sejam assumidas por nós, tenham que ser assumidas por nós. Por exemplo, o Novo Testamento e o Antigo Testamento estão indissoluvelmente ligados, como eu acabei de explicar para vocês. Além disso, o Antigo Testamento ele é o fundamento sobre o qual se constrói a revelação
do Novo Testamento. Veja, por que será que os autores do Novo Testamento citam tanto o Antigo Testamento? Por que o Antigo Testamento é tão mencionado pelos autores do Novo Testamento? Por que não apenas ele é citado como escritura sagrada, mas também eles fazem a ele alusões, eles fazem a ele... Eles usam o Antigo Testamento de maneira tipológica, fazem analogia utilizando o Antigo Testamento. Por que o Antigo Testamento é tão presente no Novo? Porque, de fato, o Novo Testamento ele é construído sobre o Antigo. Nós vimos nós vamos ver daqui a pouquinho, que existem algumas expectativas presentes no Antigo Testamento que vão, no final das contas, construir o Novo Testamento na medida em que elas se cumprem no Novo Testamento. O Antigo Testamento anuncia a vinda de um Messias e o Novo Testamento registra a vinda desse Messias. O Antigo Testamento ele anuncia que Deus ele se manifestará na história trazendo aquilo que é apresentado como o reino de Deus. O reino de Deus virá em um determinado tempo. O Novo Testamento assume que esse reino veio. O Novo Testamento registra o cumprimento das profecias feitas anteriormente. O Novo Testamento, ele apresenta os antitipos de tipos anunciados no Antigo Testamento. Portanto, essa ligação ela é intrincada e o Antigo Testamento fornece a base ou alicerce sobre o qual o Novo será construído, sobre o qual o Novo será erigido. E o Antigo Testamento não é apenas a principal influência conceitual que molda o mundo literário dos autores do Novo Testamento. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu te explicar melhor. Há uma escola de interpretação do Novo Testamento chamada Escola de Tübingen, que vai dizer que todo o pensamento do apóstolo Paulo é baseado na visão de mundo helenística ou na visão de mundo grega. Então, eles entendem que quando Paulo menciona, por exemplo, quando Paulo faz desassociações, por exemplo, entre o novo homem e o velho homem, quando ele faz uma dicotomia entre carne e espírito, o apóstolo Paulo é influenciado no seu pensamento pela filosofia platônica. Mas, na verdade, nós vamos perceber que o que molda o mundo conceitual dos autores do Novo Testamento não é a filosofia platônica. Não é também, por exemplo, a mentalidade rabínica do tempo de Jesus. A mentalidade rabínica do tempo de Jesus havia adotado uma forma de enxergar a religião absolutamente legalista, absolutamente baseada em um acúmulo de méritos para se obter o favor de Deus. E não é isso que o Antigo Testamento nos ensina. O Antigo Testamento nos ensina que o relacionamento de Deus com o seu povo é um relacionamento pactual que é fruto de uma iniciativa soberana e graciosa de Deus. Não há no Antigo Testamento, essencialmente, uma religião baseada em méritos de obras humanas. Mas essa era a religião praticada por Jesus. E nós vemos que os autores do Novo Testamento não abraçam essa forma de enxergar o relacionamento entre Deus com o seu povo. Portanto, o que molda o pensamento dos apóstolos e que molda o pensamento dos escritores do Novo Testamento, se não é nem a filosofia grega, um modo de pensar, uma visão de mundo prevalecente na época deles, e nem o ensino rabínico, tendo em vista que eles eram judeus, estavam sobre essa influência. O que molda o mundo literário dos autores do Novo Testamento, e na verdade a sua forma de compreender a realidade, é o Antigo Testamento. Eles compreenderam a mensagem do Antigo Testamento e compreenderam que essa mensagem se cumpre nos seus dias. Portanto, além de ser a influência que vai fazer com que as coisas que nós encontramos nos escritos dos apóstolos estejam ali, além de ser a influência conceitual que vai moldar os escritos dos apóstolos, dos escritores do Novo Testamento,
O Antigo Testamento também é a grade hermenêutica por meio da qual eles entendem o mundo do seu tempo, por meio da qual eles entendem os eventos que estão acontecendo no seu tempo. O que eu quero dizer com isso? É o Antigo Testamento que vai capacitar os apóstolos a entender os fenômenos, os eventos, melhor dizendo, os eventos, os fatos históricos que acontecem no seu tempo e interpretá-los como fatos da maior importância na história da redenção. Eles vão compreender que a vinda de Jesus Cristo efetivamente cumpre as coisas que foram anunciadas pelos profetas. A vinda de Jesus Cristo efetivamente cumpre as promessas feitas por Deus ao seu povo. A vinda de Jesus Cristo é o antitipo que cumpre os tipos apresentados no Antigo Testamento. O que eu quero dizer por tipo? O Antigo Testamento ele apresenta o sacerdote como um tipo do Messias, como um tipo do Salvador que viria. Assim como o sacerdote faz expiação pelo pecado do povo, intercede em favor do povo, o Messias faria isso. Porém, o sacerdote faz isso de maneira imperfeita. Ele faz isso de maneira precária. Ele tem que entrar de novo no Santo dos Santos ano após ano, porque a expiação oferecida por ele não resolve efetivamente o problema do povo, mas ela tipifica, ela representa aquilo que o Messias faria. E os apóstolos, então, eles olham para os eventos que acontecem no seu tempo, olham para Jesus Cristo, para a sua pessoa e para a sua obra e dizem, é isso que o Antigo Testamento anunciou por meio dos seus tipos, por meio das suas promessas, por meio das suas profecias. Tudo está se cumprindo na pessoa e na obra desse homem, Jesus de Nazaré. Ele é o Messias, ele traz o reino de Deus, a sua perfeita realização. Portanto, se os apóstolos não tivessem as profecias que foram dadas, as promessas que foram feitas, os tipos que foram apresentados, se eles não tivessem nada disso registrado no Antigo Testamento, como eles poderiam olhar para os eventos do seu tempo e dizer, é isso, vivemos em um tempo de cumprimento, vivemos em um tempo de realização, vivemos em um tempo de consumação da obra da redenção. Eles conseguem fazer essa interpretação porque essas coisas estão registradas no Antigo Testamento. É claro que Jesus precisou abrir o entendimento deles. É claro que o Espírito Santo precisou conduzi-los à verdade para que eles entendessem isso. Mas ainda assim, a revelação dada no Antigo Testamento, ela é estrutural, ela é o alicerce. E é por meio dela que os apóstolos e escritores do Novo Testamento e as pessoas a quem Jesus chamou para andar junto dele, os apóstolos de Jesus, conseguem entender os eventos do seu tempo. O Antigo Testamento confere a eles as lentes para que eles pudessem olhar para as coisas que estavam acontecendo e ter a sua miopia espiritual curada e compreendê-las e interpretá-las de maneira correta. De tal maneira que as outras pessoas, os outros personagens que estão circulando por ali não conseguem ter essa compreensão. Eles têm a mesma escritura, mas eles não conseguem ver aquilo que os apóstolos veem. Por quê? Porque Jesus os abriu o entendimento. O Espírito Santo os levou a uma compreensão completa. Mas fez isso, o Espírito Santo e Jesus fizeram isso usando a Escritura Sagrada. Veja que quando Jesus aparece ressuscitado aos seus apóstolos, ele não diz, olha, vocês estão dormindo, vocês não estão vendo que eu estou aqui? Mas naquela passagem lindíssima do caminho de Emaús, o que Jesus faz para que eles compreendam as coisas que aconteceram? Ele expõe as Escrituras, começando pela lei, passando pelos escritos, chegando até os profetas. É incrível isso. Jesus não simplesmente chama a atenção deles e diz, vocês não estão vendo que sou eu que estou aqui ressuscitado? Mas Jesus quer que eles tenham uma visão, não apenas do corpo ressuscitado dele, mas ele quer que eles tenham uma visão teológica. Ele quer que eles tenham uma visão plasmada pela Escritura Sagrada. Ele quer que eles entendam as coisas que estão acontecendo a partir daquilo que foi revelado na Escritura Sagrada. Isso é muito importante. É muito importante que você compreenda isso. É a Escritura Sagrada que confere aos apóstolos, aos escritores do Novo Testamento,
as lentes por meio das quais eles interpretam os eventos que estão acontecendo no seu tempo. Portanto, a escatologia é a mola propulsora da teologia bíblica, não apenas do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento. É esse movimento histórico, orgânico, progressivo e adaptável da revelação, é o fato da revelação ser dotada dessas características, desses elementos, desses aspectos, que vai fazer com que a escatologia seja tão importante. Que vai fazer com que a escatologia seja um elemento fundamental para nós compreendermos a revelação. E o que eu quero dizer com escatologia? Eu me refiro a essa dinâmica, a esse movimento de anúncio e cumprimento, a esse movimento de promessa e cumprimento de promessa, esse movimento de profecia e cumprimento da profecia, esse avanço da revelação de Deus num sentido linear, histórico, sempre rumando à consumação, sempre rumando à execução plena do seu plano redentor. É isso que eu quero dizer por escatologia. Eu não me refiro aqui particularmente à disciplina dentro da teologia sistemática, mas eu me refiro à dinâmica presente na revelação. O fato da revelação progredir ao longo da história, o fato de Deus ter feito promessas e cumprir suas promessas, o fato de Deus ter um plano e consumar esse plano ao longo da história. É isso que eu quero dizer quando eu me refiro à escatologia como a mola propulsora da teologia bíblica, a mola propulsora da teologia bíblica. E, portanto, a escatologia é fundamental para compreendermos o Novo Testamento. É fundamental para compreendermos o Novo Testamento. E é por isso que nós chamamos a abordagem que nós vamos adotar para compreender o Novo Testamento de abordagem escatológica ou abordagem da história da redenção. Você já deve ter entendido o que eu quero dizer com isso. Nós compreendemos que, pelo fato de Deus se revelar ao longo da história de maneira progressiva, no sentido de cumprir um plano, isso cria um movimento escatológico, um movimento rumo àquilo que nós chamamos de escatom, fim, propósito, objetivo. Essa revelação, ela ruma a um propósito específico. Ela anuncia que Deus está agindo na história para concretizar um plano. Por isso essa revelação, por isso a Escritura tem essa dinâmica escatológica, essa dinâmica de promessa e cumprimento da promessa, anúncio de profecia e realização de profecia. É um movimento efetivamente escatológico que nós encontramos na Escritura. Por isso, essa abordagem é tão apropriada e nós a abraçamos em nosso curso de Teologia Bíblica. Abordagem que nós chamamos de abordagem escatológica, que é a abordagem utilizada, por exemplo, por teólogos bíblicos clássicos como Gerhardus Voss, como já mencionado por você, que eu já mencionei para vocês, e que é reconhecido como o pai da teologia bíblica nos guetos reformados, vamos dizer assim. É uma abordagem abraçada por um teólogo também de tradição reformado, que vai ser muito usado por nós no nosso curso, que vai de fato ser o autor que escreveu o livro-texto do nosso curso, nós podemos dizer assim, que é Hermann Ridderbos, um autor também de tradição reformada e que vai propor teologia bíblica a partir dessa perspectiva que eu estou me referindo a vocês como proposta escatológica ou proposta da história da redenção. Além deles, alguns outros autores, dentro da tradição evangélica, autores que abraçam as mesmas pressuposições que nós, fazem teologia bíblica a partir dessa abordagem escatológica. Um autor bastante conhecido ao longo do século XX, muito influente nos meios evangélicos, foi George Elton Ladd. Ele tem uma obra de teologia do Novo Testamento publicada pela editora Vida Nova,
e é uma obra excelente de teologia do Novo Testamento. Há algumas peculiaridades que ele abraça, que ele defende, que não são necessariamente compartilhadas por aqueles que têm uma posição mais próxima da tradição reformada, mas é uma obra excelente. E um dos eruditos mais importantes na área de Novo Testamento possui também uma obra monumental de teologia bíblica, G.K. Beale, ou G.K. Beale, como nós falamos no Brasil. É um autor de grande envergadura, um erudito altamente capaz e que tem escrito obras de muita influência no contexto daqueles que abraçam pressuposições, no contexto de teologia, de Novo Testamento em geral. É um erudito reconhecido, mesmo por aqueles que não estão dentro da tradição evangélica ou não abraçam pressupostos evangélicos, mas além de ser um grande erudito, um estudioso de grande envergadura, um intelectual notável, G.K. Beale é também alguém que tem pontos de partida e abraça pressupostos evangélicos, e por isso nós apreciamos muito a sua obra. A editora Vida Nova tem publicado muitas coisas de Beale, entre elas a sua Teologia Bíblica do Novo Testamento, que tem como subtítulo o desvelamento ou desdobramento do Antigo Testamento no Novo. E, portanto, ele escreve a partir da perspectiva que nós apreciamos muito e que nós apresentaremos em nosso curso de Teologia Bíblica do Novo Testamento, particularmente nosso curso que vai olhar para os evangélicos sinóticos. Bom, como disciplina escatológica, e a partir dessa perspectiva, dessa abordagem que contempla a história da redenção, como nós dissemos para vocês, nós entendemos que Deus ele se revela na história e age na história efetivamente. O seu modo de ação na história tem como meta final, como alvo, um escatom, um fim já pré-determinado por Deus. E Deus ele age no sentido de levar a consumação total, levar esse plano à consumação total, o plano que ele tem para esse mundo e para o seu povo e para toda a realidade. A sua revelação, basicamente, cada vez mais nos levou a compreender esse plano e a perceber a sua ação rumando a esse momento final, a esse fim pré-estabelecido por Deus. O Novo Testamento se consiste em quê? Basicamente na revelação do cumprimento das promessas, na realização das profecias e na consumação do plano de Deus, tal como revelado no Antigo Testamento. E eu já expliquei isso para vocês agora há pouco. Estamos apenas consolidando aquilo que já foi dito. E mais uma consideração importante: o movimento escatológico é a dinâmica característica da revelação de Deus. E eu já mencionei isso para vocês também. Isso gera o enredo da revelação. Qual é o enredo? Qual é o grande fio condutor que basicamente unifica toda a revelação dada por Deus? Esses grandes temas têm sido bastante disseminados em nossos dias, nós temos falado muito disso. São os temas que compõem também a nossa visão de mundo, que nos ajudam a estruturar uma visão de mundo pautada na Bíblia. Por quê? Por quê? Porque eles estão por trás da revelação, eles são o enredo da revelação. Que grandes temas são esses? Criação, queda, redenção e consumação final. Escatós é a palavra do Novo Testamento usado para fim, para conclusão, basicamente significa fim. E, portanto, o movimento da Escritura, ele replica esse enredo básico o tempo todo. E a Bíblia Deus vai se revelando na Bíblia, sempre ecoando esses temas.
Portanto, quando nós olhamos, por exemplo, para a revelação que é dada por nós, por Deus, nos capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis, o que nós vemos? Nós vemos Deus se revelando como Criador, nós vemos Deus trazendo a realidade à existência, criando um ser à sua imagem e semelhança, dotando esse ser de capacidades esplêndidas, de um alto potencial, de uma estrutura extraordinária que reflete a sua glória, a sua imagem e semelhança, e dando a esse ser uma função, uma razão de ser, um propósito. Deus criou o homem para quê? Para governar sobre a criação, para construir uma sociedade humana, para se relacionar essencialmente com Ele, Deus, o seu Criador, de quem Ele porta a imagem e semelhança. Essas são as revelações relacionadas à criação que nós encontramos em Gênesis, mas Gênesis nos mostra também que esse ser feito à imagem e semelhança de Deus se rebelou contra o seu Criador. E isso gerou essa queda cósmica que trouxe a catástrofe para dentro da boa criação de Deus, que fez com que a criação se sujeitasse à maldição, que fez com que o homem se tornasse um ser caído e, portanto, capaz de praticar o mal, de desobedecer a Deus e condenado à morte e condenado à maldição. É a queda que explica a realidade do mal presente no mundo, dentro de uma visão de mundo cristã e à luz do enredo que nos é revelado na Escritura. Porém, Deus não permite que o mundo que Ele criou permaneça sujeito à queda que foi resultado da desobediência, da rebeldia humana. Deus, ele já em Gênesis 3, se apresenta e se revela como um Deus que vai promover redenção, um Deus que vai trazer conserto àquilo que o homem quebrou, um Deus que vai restaurar todas as coisas e reconciliar todas as coisas tão somente pela sua graça e por meio da sua ação soberana. E Deus já promete ali, no momento em que o homem cai em pecado, que Ele vai colocar em ação um plano que culminará na redenção, na reconciliação, na restauração de todas as coisas. E esse plano encontra o seu cumprimento final, encontra o seu ponto climático, o seu ponto mais elevado na pessoa de Jesus Cristo. A própria encarnação da salvação, a própria encarnação de Deus que vem a esse mundo com o propósito de, por meio da sua obra, restaurar a boa criação de Deus. Restaurar as coisas que foram afetadas pela queda do homem em pecado. Extrair do mundo a maldição que foi colocada ali por Deus e por Satanás. Destruir as obras perversas de Satanás e reconciliar tudo nele mesmo e por meio dele. Portanto, essa obra de redenção é anunciada por Deus desde o Gênesis. E esses temas da criação, da queda e da redenção vão ecoando ao longo do Antigo Testamento. Deus jamais deixa de se revelar como Deus que trouxe as coisas à existência e, pelo fato de ser o Criador de tudo, é o Rei soberano que governa sobre tudo. Deus sempre se revela ao longo do Antigo Testamento como um rei, como um soberano, como aquele que tem o controle, como aquele que provê, aquele que governa providencialmente, aquele que é o Deus em quem habita o governo e o reinado de todas as coisas. Isso é um eco da criação. Esse Deus é um Deus que, ao longo da sua revelação, mostra o seu desagrado com os efeitos que a queda do homem trouxe. E esses efeitos, eles estão sempre presentes, inclusive trazendo desarmonia, trazendo problemas para o povo de Deus. O resultado de uma vida em comunhão com Deus, em obediência a Deus, seria shalom, seria paz. Essa paz não é possível por causa dos efeitos da queda. Porém, Deus age no sentido de promover essa paz e de restaurar essa paz através dos seus atos salvadores. Deus vai se revelar como Salvador do seu povo ao longo de todo o Antigo Testamento. Quando Deus chama Abrão para andar com ele se revela como um Deus que tem um projeto de redenção, de restauração, de trazer bênção
a todas as famílias da terra por meio de Abraão. Quando Deus visita o povo no seu sofrimento lá no Êxodo e tira o povo do Êxodo com o braço estendido, com mão poderosa, ele se revela como um Deus redentor. Quando Deus livra o povo do aperto que o povo tem sobre o jugo dos seus inimigos, ao longo do período dos juízes, ao longo do período dos reis, Deus se revela como um redentor. Quando Deus levanta bons reis como Davi, como Salomão durante parte do seu reinado, ele diz que, na verdade, esses reis agem como representantes dele. E eles apontam para um rei melhor, para um rei salvador que virá e que efetivamente salvará o seu povo dos pecados deles, como os profetas anunciam. Esse rei, nós sabemos, é o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos por causa do Novo Testamento. Portanto, isso tudo mostra para nós que a revelação ela vai se desenrolando ao longo da história e encontra o seu ponto culminante no Novo Testamento. O Novo Testamento, portanto, ele culmina com o cumprimento das promessas feitas por Deus. Na sua descendência, todas as famílias da terra serão benditas. Na sua descendência, eu vou levantar um rei que se assentará no trono para todo sempre. Deus fez essas promessas e cumpre essas promessas na pessoa de Jesus. Profecias são anunciadas. É profetizado um profeta semelhante a Moisés. É profetizado um rei da estirpe de Davi que será melhor do que Davi. É profetizado um sacerdote que tirará o pecado do povo para todo sempre e não parcialmente, como os sacerdotes humanos, finitos, falíveis faziam. Todas essas profecias se cumprem, se consumam no Novo Testamento. Ou seja, no Novo Testamento, o plano de salvação de Deus é consumado na pessoa de Jesus. E eu digo consumado, meus irmãos, porque ainda que a primeira vinda de Jesus, ou a vinda de Jesus, tenha inaugurado essas coisas, e nós sabemos que algumas coisas ainda virão, o fato é que em Jesus Deus já consumou o seu plano de redenção. Ele é o cumprimento do plano de redenção de Deus. Há coisas que ele ainda fará, mas são coisas que ele fará. E, portanto, a revelação de Deus se consuma de fato em Jesus Cristo. Portanto, essa relação entre Antigo Testamento e Novo Testamento, eu creio que isso ficou bem claro para você, é uma relação absolutamente orgânica e indissolúvel. Nós já vamos caminhando para o final dessa aula. Eu quero só mostrar para você de que maneira que esse movimento entre Antigo e Novo Testamento, de fato, ele acontece. O Antigo Testamento apresenta para nós duas grandes expectativas escatológicas: a vinda do reino e a vinda do Messias. Há a promessa de que Deus ele irromperia na história com poder para concretizar o seu plano de salvação. Isso basicamente é o reino de Deus vindo a esse mundo. E Deus faria isso, e o Novo Testamento, e o Antigo Testamento deixa isso bastante deixa isso evidente, ainda que de maneira meio que sutil, de maneira meio subliminar, é por meio do Messias que esse reino viria. E essas são as duas grandes expectativas escatológicas do Antigo Testamento. Do nosso ponto de vista, parece que o Antigo Testamento não tem tanta escatologia futura, mas ele está cheio de escatologia que para nós já se cumpriu, já se realizou. Do ponto de vista do crente do Antigo Testamento, a fé era totalmente escatológica. O crente do Antigo Testamento, ele realmente cria em coisas que ele não viu. Por isso que quando o autor de Hebreus ele define a fé dessa maneira, lá em Hebreus 11, ele passa a elencar os heróis da fé, como nós costumamos chamar, que são os crentes do Antigo Testamento. Eles acreditavam em coisas que eles não viam. A fé deles estava totalmente orientada para o futuro. E é por isso que é muito característico por parte dos profetas do Antigo Testamento anunciar as coisas à luz daquilo que nós chamamos de perspectiva profética ou proléptica. Basicamente, isso quer dizer o quê? Que quando os profetas do Antigo Testamento anunciam os eventos que acontecerão no futuro, muitas vezes eles anunciam
em um só oráculo, de uma só vez, coisas que nós sabemos que o Novo Testamento vai mostrar para nós que vão acontecer em dois momentos distintos. Portanto, eles anunciam aquilo que eles chamam de Dia do Senhor. E nesse Dia do Senhor, Deus vai executar juízo sobre os seus inimigos, mas vai também trazer salvação sobre o seu povo. Eles anunciam o reino de Deus como algo que vem trazendo vingança, trazendo justiça, mas também trazendo salvação, trazendo paz, trazendo reconciliação. Eles anunciam essas coisas como acontecendo todas ao mesmo tempo. Mas por quê? Porque eles estão olhando para o futuro. E na medida que eles olham para o futuro, na medida que eles tentam, na medida que eles se esforçam para anunciar e para colocar em uma linguagem humana essas revelações que eles recebem da parte de Deus por meio de visões e sonhos, eles estão presos a uma perspectiva parecida com a perspectiva que possui alguém que olha uma cadeia de montanhas ou uma serra do modo como nós estamos olhando para essa figura. Você olha para essa figura e o que você vê? Você vê dois picos montanhosos. Provavelmente aí nós temos uma paisagem alpina, e aqui na Califórnia algumas serras, algumas cadeias montanhosas são semelhantes a essas aí, mas para quem olha da perspectiva de quem está olhando para essa foto, nós necessariamente não percebemos que entre esses dois picos existe uma distância muito grande. O pico verdinho e o pico azul lá no fundo. Aparentemente, esses picos não estão tão distantes assim. Eles podem parecer próximos, mas para quem olha da perspectiva de quem se encontra no vale, nós sabemos que a distância entre esses dois picos é muito grande. E é por isso que os autores do Antigo Testamento veem os eventos futuros como aparentemente próximos, mas na verdade eles estão bastante distantes. E essa é uma realidade que a revelação do Novo Testamento vai deixar clara para nós. Eventos que aparentemente se cumpriam simultaneamente vão, na verdade, acontecer em momentos distintos. Qual que é a característica da escatologia do Novo Testamento? Nós temos a consciência de que o grande evento escatológico já aconteceu. E que evento é esse? A vinda de Jesus Cristo. Na vinda de Jesus, as grandes expectativas a respeito da vinda do Messias e a grande expectativa a respeito da vinda do reino, elas se cumprem na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Portanto, o Novo Testamento é o registro do cumprimento das grandes expectativas anunciadas, pré-anunciadas no Antigo Testamento. Além disso, nós sabemos que as bênçãos desfrutadas no Novo Testamento são mais abundantes do que aquelas que eram desfrutadas pelos crentes do Antigo Testamento. Mas nós sabemos que ainda há muita coisa para acontecer. Há muita coisa para acontecer. Portanto, o Novo Testamento nos apresenta a expectativa de uma era futura. Como que a revelação se desenrola, portanto, ao longo da história? Deus se revela a nós no contexto da criação. Ele nos mostra que o mal entra nessa boa criação por causa da queda do homem em pecado. A história do Antigo Testamento é a história dos atos de Deus se apresentando a nós como aquele que tem um plano para redimir todas as coisas. Esse plano culmina com a vinda de Cristo, através da qual os grandes eventos anunciados e esperados no Antigo Testamento, a vinda do reino, a vinda do Messias, se cumprem, mas o Novo Testamento apresenta para nós que apresenta para nós como novidade, como uma nova revelação, a realidade de que a vinda de Cristo nos introduz nos últimos dias. O Novo Testamento chama a era presente de os últimos dias, mas também anuncia o fato de que há ainda muito a se esperar, há uma era vindoura, há algo que os autores do Novo Testamento chamam de o último dia, o dia vindouro, a era do porvir. Portanto, é criada em nós uma nova expectativa.
a expectativa de uma era futura. E nessa era futura, que será desencadeada com a volta de Jesus, será desencadeada por aquilo que o Novo Testamento chama de parousia, a vinda de Jesus, a vinda futura de Jesus. Então, a consumação acontecerá de maneira plena. As coisas, essa consumação que foi inaugurada por Cristo, será então concluída, será finalizada. Essa redenção que é trazida por Jesus, esse plano de redenção que culmina com a vinda de Cristo, será então consumado. Há, portanto, essa expectativa em relação a uma era futura. Caminhando para o fim, vejamos quais são, apenas para consolidar aquilo que nós vimos, as características da escatologia do Novo Testamento. Duas frases podem sumarizar tudo isso que nós vimos. Da perspectiva do Novo Testamento, quem compreende a redenção da perspectiva do Novo Testamento, olha para trás e diz: estamos nos últimos dias. Por quê? Porque a vinda de Jesus inaugurou efetivamente os últimos dias. A era presente é a era do fim. A era presente constitui aquilo que o Novo Testamento chama de os últimos dias. O grande ato redentor de Deus já aconteceu. Jesus veio, Deus se encarnou. A redenção foi efetivada por Cristo. Porém, o Novo Testamento revela para nós que há algo a se esperar. Na perspectiva do Novo Testamento, nós olhamos para frente e dizemos: há uma era vindoura. O último dia ainda está por vir e ele está chegando, ele está se aproximando. Portanto, a marca mais característica da escatologia do Novo Testamento é aquilo que nós chamamos de tensão entre o já e o ainda não. Os grandes eventos escatológicos aguardados já aconteceram. O reino veio, o Messias veio, a nova aliança veio, o Espírito Santo foi derramado. Todas essas expectativas que são pré-anunciadas no Antigo Testamento se cumpriram, já se cumpriram, mas a história ainda não acabou. A plena consumação ainda não aconteceu. O escatom de Deus ainda não chegou. Nós aguardamos coisas da parte de Deus. Nós aguardamos a vinda do Filho do Homem, que efetivamente trará novos céus e nova terra, efetivamente trará o juízo final sobre aqueles que não creem em Jesus. E essa vinda de Cristo nos introduzirá, portanto, na consumação escatológica plena de Deus. Nós aguardamos esse tempo final, nós aguardamos essa era final, nós aguardamos o último dia. Concluindo, a escatologia é o fio condutor da teologia bíblica. A escatologia é o fio condutor da teologia bíblica. Eu espero que isso tenha ficado claro para você. Isso é muito importante para nós termos uma boa e saudável compreensão da teologia bíblica. Nós vimos que a fé do Antigo Testamento é totalmente orientada para o futuro, é totalmente escatológica. Existe a expectativa pela vinda do Messias e pela vinda do reino de Deus. E os profetas do Antigo Testamento apresentam como um só evento coisas que o Novo Testamento vão mostrar para nós que acontecerão em duas etapas. O Filho do Homem veio como cordeiro para trazer salvação, mas ele voltará como rei, como juiz, trazendo justiça, trazendo vingança e trazendo a plena salvação, a consumação da salvação ao seu povo. Do ponto de vista do Novo Testamento, nós percebemos que o Antigo Testamento é o alicerce e a lente hermenêutica dos autores do Novo Testamento. O reino e o Messias chegaram em Cristo Jesus. Mas essa vinda do reino, ela acontece em dois movimentos. E essa é uma revelação muito peculiar do Novo Testamento. Jesus veio, em um primeiro momento, para inaugurar o seu reino, destruir as obras de Satanás, condenar e destruir o pecado, trazer redenção ao seu povo. E ele virá uma segunda vez como rei e redentor para consumar todas as coisas. Se por um lado
o Antigo Testamento é a lente hermenêutica por meio do qual os autores do Novo Testamento interpretam os eventos do seu tempo, Jesus é a chave hermenêutica que abre o Antigo Testamento para os autores do Novo Testamento. E a partir da vinda de Jesus, eles nunca mais vão ler o Antigo Testamento da mesma maneira. É impossível agora olhar para o Antigo Testamento e ler Isaías 53 e não perceber que aquele texto se refere ao sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Não é que nós estamos colocando em Isaías 53 algo que não está lá. Isso estava lá, mas a vinda de Jesus abre esse texto para nós. Permite que nós vejamos algo que já estava lá, embrionariamente, e agora se transformou em uma planta completa, perfeita. E o Novo Testamento, por fim, revela para nós que há uma era presente e há também uma era por vir. A era presente é aquilo que é chamado pelos autores do Novo Testamento de os últimos dias. Por que os últimos dias? Porque a revelação foi dada por completo. Em Cristo Jesus, a revelação chegou ao seu ponto final, chegou ao seu elemento mais elevado, ao seu clímax. Portanto, entramos nos últimos dias, agora estamos em compasso de espera. Apenas aguardamos a consumação final que será trazida por Jesus em sua vinda. Portanto, a vinda de Jesus inaugurou o reino de Deus, é a vinda do Cristo esperado, inaugura a era presente que o Novo Testamento chama de os últimos dias. O tempo em que Jesus Cristo alcançará os seus eleitos de todas as nações, no poder do Espírito Santo. Porém, o Novo Testamento nos mostra também que há uma era vindoura. Há uma era que será trazida por Jesus na sua vinda com poder e glória. E quando ele vier, então tudo estará consumado. O plano redentor de Deus alcançará a sua plena consumação. Ele virá trazendo novos céus e nova terra. Ele virá trazendo a condenação final daqueles que não creram nele. Ele virá trazendo a perfeita paz ao seu povo. Essa é a nossa plena esperança, a esperança em relação às coisas que nos aguardam no futuro. Eu espero que essa aula tenha mostrado para você algumas coisas que são fundamentais para uma boa teologia bíblica, uma teologia bíblica construída a partir de pressupostos evangélicos e reformados. Primeiro, a unidade que existe entre Antigo e Novo Testamento. A boa teologia bíblica é teologia bíblica. Ela não separa Antigo e Novo Testamento. Nós apenas separamos um do outro por motivos didáticos. Mas nós percebemos nessa aula a ligação inexorável entre os dois. E eu espero que você tenha percebido a importância da escatologia para a compreensão da Escritura Sagrada. E é por isso que a abordagem que nós abraçamos e por meio da qual nós apresentaremos as nossas próximas videoaulas é chamado de abordagem escatológica ou abordagem da história da redenção. Eu espero que você tenha apreciado essa videoaula, eu espero que você tenha aprendido no que consiste a chamada abordagem escatológica da teologia bíblica e que nós aplicaremos para olhar e compreender o Novo Testamento, e eu espero que você assista às próximas aulas nas quais nós iremos tratar da escatologia bíblica do Novo Testamento, particularmente da escatologia bíblica ou da teologia bíblica dos evangelhos sinóticos e do livro de Atos. Um abraço para você, Deus abençoe, continue crescendo no seu conhecimento da palavra de Deus para servir ao povo de Deus de maneira mais equipada, mais eficaz, mais aguçada. Que Deus abençoe você e use ricamente você. Um abraço.